Olá, queridos e amados do meu coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo Ouvindo a Voz de Deus, o estudo número 6, Sinais da Volta de Cristo. Hoje o tema é muito importante, Sinais da Volta de Cristo. Muitas pessoas hoje em dia falam, muitos cristãos e pessoas também que não são cristãos estão falando desse tema, né, sobre a volta de Jesus, né? A gente ouve muito falar assim na internet. Então hoje nós vamos ver o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus, o que Deus diz sobre os sinais da volta de Jesus. Quais seriam eles? E nós vamos ver se eles estão se cumprindo em nosso tempo ou não, né? Então, antes de começarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa oração para iniciar. Oremos. Santo Deus, amado Pai, aqui estamos para estudar esse tema tão importante, que é os sinais da volta do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço ao Senhor que nos dê sabedoria, compreensão e que o Espírito Santo do Senhor nos faça entender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, hoje o estudo tá pegando fogo, viu? Hoje vai ter muita informação, então eu vou tentar ser mais breve possível, mais rápida, né? E ser bem objetiva, porque tem muita informação, então para não falar muita coisa, eu vou tentar falar bem objetivo e vou passar para o próximo, então, porque eu quero que vocês peguem as partes mais importantes desse estudo. Então, um dos sinais da volta de Cristo, que a Bíblia fala, seriam as guerras. Mas eu já sei que você vai falar o que todo mundo diz. Ah, mas guerra sempre existiu. Sim, de fato, a guerra sempre existiu e começou lá no céu, quando Lúcifer decidiu se rebelar contra Deus e ali começou as guerras. E depois veio para o planeta Terra. Só que quando a Bíblia fala de guerras, essas guerras não é a guerra, porque a guerra sempre existiu, mas é a guerra que envolve o globo, que envolve, assim, o mundo, né? Então, ele falou, assim, eu ouvireis falar de guerras, né? No plural. Então, já teve a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que foram duas grandes guerras que aconteceram no mundo. Então, é dessa mundial que Deus estava falando, que é um dos sinais da volta de Cristo, porque não é guerras local, pequena, não, mas nesse caso aqui foi a mundial. Deus referia-se, quando disse guerras, no plural, a estas duas, né, em específico. Agora a gente ouve falar da terceira, mas não é nada certo, ainda não chegou, ninguém sabe se vai chegar, se não vai, mas o que é certo é que Deus falou, ouvireis falar de guerras mundialmente falando, não as locais, tá? Então, no século XX, ocorreram duas guerras mundiais, uma em 1914 até 1918, 4 anos de guerra, e a outra, a Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, 6 anos de guerra. E esse século foi conhecido como século da violência, por conta dessas duas grandes guerras. Foram 120 milhões de combatentes, 2 trilhões de dólares gastos, 80 milhões de mortos entre civis e militares, e também atrelado a guerras, Jesus diz, ouvireis falar de guerras, né, e fomes. Então, fome é um dos sinais da volta de Cristo. Atualmente, nós temos 800 milhões de pessoas que passam fome no mundo inteiro e 2,4 bilhões de pessoas que não se alimentam de forma regular, que não têm o alimento, como, por exemplo, nós temos o café da manhã, podemos comer o que quiser, quando quiser, quantas vezes quiser de café da manhã, almoço, janta, lanche, nós temos acesso a isso. Só que no mundo, 2,4 bilhões não tem acesso a esses alimentos regulares. Um exemplo, às vezes tem o café da manhã, mas não tem a janta, né? Então, dessa forma. E na guerra, só uma informação importante, na guerra foram gastos 4,1 trilhões, né? Por ano são gastos 2,7 trilhões. Apenas 12% desse dinheiro que é gasto na guerra poderia ser investido
para matar a fome do mundo e nós conseguiríamos resolver o problema. Mas os nossos políticos, né, eles são muito burros, não são inteligentes, né? Eles são bem egoístas, eles são gananciosos e as guerras acontecem porque eles querem o que é do outro. Quando nem cuida do seu país direito, quando dentro do seu país tem pessoas que estão com fome, não tem condições de comprar uma casa, não tem dinheiro suficiente para ter uma boa qualidade de vida, falta muita coisa dentro de uma sociedade, dentro de um país, falta muita coisa, e eles nem conseguem resolver os problemas deles e ainda querem coisas do outro, e é por isso que se inicia as guerras. Então, e a culpa também é nossa, porque nós não usamos o nosso cérebro, não nos unimos, né? Muito pelo contrário, nós nos desunimos, ficamos lutando entre nós para poder defender político A, político B, sendo que político A, político B, eles são tudo farinha no mesmo saco, eles estão no mesmo time, eles são nossos inimigos, eles não lutam ao nosso favor, eles, pelo contrário, lutam contra nós. É tanto que nós passamos por muitas dificuldades, eles têm dinheiro e eles não fazem nada para ajudar a população, né? Porque apenas 12% da guerra poderia solucionar o problema de fome do mundo inteiro, mas eles querem fazer isso? Não, e também a culpa é nossa, porque nós não falamos, né? Nós, os presidentes, os governadores, os governantes, eles não são os donos do mundo, eles são pessoas que nós colocamos lá pelo voto e que nós trabalhamos, damos o nosso suor, a nossa vida, de manhã até de noite, trabalhando e damos o nosso imposto. Esse imposto era para retornar para nós em qualidade de vida, boas pistas, boas escolas, bom alimento nas escolas para as nossas crianças, educação, faculdade, que está dentro da lei, que desse dinheiro deveria retornar em faculdade gratuita para as pessoas. Enfim, tudo que nós merecemos, esse dinheiro que a gente dá para o governo, não é para eles pegarem, enriquecerem, comerem, beberem do bom e do melhor, terem tudo o que quiserem e depois investir em guerra, investir em coisas lá para o espaço, sendo que a gente está passando necessidade, né? Muitas pessoas passam a necessidade. Então, desculpa aqui, não tem nada a ver com o tema, entre aspas, né? Mas foi um desabafo, porque eu já queria falar. Um dia eu vou começar a fazer vídeos sobre política, assim, mais profundo. Mas agora eu quero terminar esta série. Depois que eu terminar esta série, aí eu vou entrar em outros temas, assim, mais aleatórios. Mas eu quero concluir esta série, que são, se eu não me engano, 28 temas. Estamos no 6º. Então, voltando aqui para o nosso estudo, saindo do desabafo, mas é importante também termos essa ideia para pensarmos e refletirmos que os políticos não são deuses, não são donos do mundo, eles são nossos funcionários, que nós pagamos o salário deles e eles estão ali para fazer o benefício para nós e não fazer o que fazem, enriquecer às nossas custas, roubarem e pegar o nosso dinheiro, investir em guerra para matar o próximo, matar os nossos maridos, nossos pais de família, deixar mulheres sem marido, deixar crianças sem marido, toda essa loucura da guerra, que é a pior loucura que o ser humano pode fazer é a guerra, porque é uma coisa sem sentido nenhum, é apenas para matar pessoas, porque quer algo do outro, isso não faz sentido. Mas enfim, voltando aqui, nós temos atualmente 800 milhões de pessoas, como eu falei, e a cada 2 segundos uma pessoa morre de fome no mundo. São quase 10 milhões de mortes por ano no mundo. Ou seja, a fome mata mais do que qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. E vem atrelado à guerra, né? Então, muitas mortes por ano. Mas a fome é um dos sinais da volta de Cristo. Pestes, epidemias, como por exemplo, nós conhecemos algumas, a AIDS, a vaca louca, vírus, né, da ebola, os cânceres, a gripe espanhola, praga de Justiniano, peste negra, enfim, né, Covid, todas essas pandemias também e pestes são sinais da volta de Cristo. Cristo disse que essas coisas aconteceriam e nós estamos vendo e já vimos acontecer, e isso tem que ficar na nossa mente que é um dos sinais da volta de Cristo. Também terremotos. Então, vamos falar aqui das progressões dos grandes terremotos que já aconteceram. No século XVI, foram 4 grandes terremotos. Vamos ver a progressão. 4 no século XVI. No século XVII, você vê que começou o século XVI com 4 grandes terremotos mundiais. A gente, quando fala dos sinais da volta de Cristo, não é algo pontual. Geralmente é algo que
envolve todo o globo, todo o mundo. Então, no século XVI começou assim, né? Sempre teve, mas 4 grandes no século XVI. Aí, século XVII, 10, ó como foi aumentando. No século XVIII, 16 grandes terremotos no mundo. Depois, no século XIX, 41 grandes terremotos com cerca de 350 mil mortos. No século XX, até 1997, foram 96 grandes terremotos com cerca de 2.150 milhões de mortos. E de 2020 para cá, inúmeros terremotos já aconteceram e cada um pior do que o outro. Nenhum foi menor, cada um foi pior do que o outro. Né? Então, essa progressão que a gente deve ficar atento, que é um dos sinais da volta de Cristo, por conta da quantidade exacerbada que acontece, sendo que sempre aconteceu, mas não nessa quantidade. Então, essa quantidade exacerbada, você viu, começou com 4, depois, ali século XIX, 40 e agora 96. Olha a diferença, 4 para 2000, século XX, 96, entendeu? É essa quantidade absurda, abusiva absurda de terremotos, que é um dos grandes sinais, essa progressão exagerada, né? Aí também teve um dos sinais, o escurecimento do Sol, que aconteceu em 19 de 5 de 1780. Tenho aqui algumas informações, que eu vou pegar uma pesquinha aqui, porque muita coisa para falar, então não dá para falar assim de cabeça. Mas eu anotei aqui que esse escurecimento do Sol, ele foi um dos sinais que Cristo disse. Nunca tinha acontecido isso. E depois disso, nunca mais aconteceu igual, nessa proporção. Só aconteceu esse fenômeno uma única vez. Por isso, isso mostra que é uma profecia se cumprindo. Um dos sinais da volta de Cristo que se cumpriu. Ele escureceu todo o céu da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos e do Canadá, das 9 da manhã até a meia-noite, mais ou menos. Sabe o que aconteceu? Tava um dia normal de sol. Lindo, dia de verão. Daqui a pouco começou, por 9 horas da manhã, havia uma densa nuvem escura, mas muito escura, que até com vela era difícil de enxergar. As galinhas começaram a voltar para o puleiro, as crianças que estavam na escola começaram a voltar para casa. Os pais, né, os pais de família começaram a sair do trabalho, voltar para casa. E todo mundo naquele alvoroço, assim, saber o que está acontecendo. Tava sol, né? Dia de verão, muito claro, ainda 9 horas da manhã. E aí começou a escurecer. Escureceu, assim, geral, assim. Ficou uma densa nuvem tão pesada, tão escura, que você não conseguia nem ver o relógio, nem na parede, nem que se não fosse com a luz da vela, assim, em cima. Ficou bem tudo muito escuro mesmo. A ciência, né? Os governantes também dizem que foi um fogo que teve. Impossível, tá? Impossível, porque só se fosse pegar fogo no mundo inteiro, porque a treva foi tão escura que não tem como ser fumaça de um incêndio, até porque nem tinha incêndio, né? Simplesmente apareceu, assim, do nada. Apareceu. E aí todo mundo ficou com medo, muitas pessoas falavam, pesquise aí no Google, muitas pessoas falavam, pesquise escurecimento do Sol, 19 de 5 de 1780, e também você pode ver um relato deste acontecimento aqui, neste livro chamado O Grande Conflito. Eu recomendo que você leia urgentemente este livro, O Grande Conflito. Você precisa ler ele. E aqui, no capítulo 14, se eu não me engano, deixa eu ver aqui rapidinho, capítulo 17, aqui, Arautos do Amanhecer. Aí você vê aqui quase no meio desse capítulo, aqui quando começa assim, os 1.260 dias, mais ou menos aqui assim, aí começa a falar desse acontecimento, tá? Então, foi uma das profecias se cumprindo, né? Porque nunca houve algo igual, nem antes e nem depois, né? Então, foi sim, não foi fumaça, porque não teve um fogo assim, para falar e veio daquele fogo, não teve, foi do nada. Todo mundo que relata foi 1780, não tem muito tempo, quase, não sei, quase 250 anos, 245 anos. Então,
Não sei se foi esse que... tudo isso mais ou menos durou aí quase um período de 250 anos. E aí, então, é recente, né? É recente agora. Então, foi um dos sinais. Se você não sabia, fique sabendo, tá? Pesquise na internet, isso aconteceu. E é uma das profecias se cumprindo esse escurecimento do sol. Foi algo assim assustador. As pessoas falavam que era o fim do mundo, outros diziam que estavam para vir um grande tsunami, um furacão, né? Enfim, foi horrível, assim, ninguém entendeu nada. Tudo muito, muito, muito mega escuro, não dava para ver nada. Nem com a luz da vela dava para ver direito, pra você ter uma ideia de como foi densa as trevas. Então, esse foi um dos sinais que mostra que Cristo estaria perto de voltar. Também teve a queda das estrelas. Você pode pesquisar no Google também, isso é história. Aconteceu quase 100 mil estrelas caindo por hora. Então, começou ali do Golfo do... deu para ver, né? Do Golfo do México até a Baía de Hudson. Depois, do leste dos Estados Unidos até o sul da Flórida. E também deu para ver em Liverpool, na Inglaterra. Pra você ver, ó, pegou México, Estados Unidos, Flórida, Inglaterra. Muito grande, muito grande. A queda das estrelas. Nunca houve um acontecimento desse antes e nem nunca depois houve também um acontecimento. Foi um fenômeno único, igual ao escurecimento do sol, que a Bíblia diz, a gente vai ver já já a passagem da Bíblia que fala desses dois acontecimentos que já aconteceram ali em 13/11 de 1833. Pesquise no Google. Então, teve essa chuva, né? Aí dizem que foi meteoros, assim, só que não foi, né? Era as estrelas caindo por causa da profecia que Deus, há 2000 anos atrás, tinha dito que iria acontecer. Uma coisa interessante é que Deus disse assim, a gente vai ler o verso lá na frente, mas eu vou lá na frente falar sobre isso. Então, é importante que eu fale agora, porque lá depois eu vou só pincelar, então eu já tô falando aqui. Jesus disse que quando acontecesse, depois da tribulação daqueles dias, que foi a perseguição, haveria o escurecimento do sol, a queda das estrelas. Então, exatamente esse escurecimento do sol e queda das estrelas aconteceu depois da perseguição, que eu vou falar já já. Então, por isso também que a gente sabe que é um dos sinais da volta de Jesus, porque foi logo em seguida a perseguição daqueles dias, que eu vou explicar já já. E também outros sinais da volta de Cristo são as catástrofes, como tsunamis, furacões, enchentes, né? Tudo isso que devasta o mundo. Outro sinal da volta de sinal da volta de Cristo são os falsos cristos e falsos profetas. Falta de amor, criminalidade, drogas, assaltos, sequestros, terrorismo, que iria aumentar em grande escala no mundo inteiro. E não é isso que a gente vê no mundo inteiro? Falsos cristos, falsos cristãos, pastores, padres, pessoas pregando de várias religiões, pregando coisas que Deus não disse, dizendo que Deus disse coisa que ele não disse, que não está na Bíblia. Então, falsos cristos, falsos profetas, falando de coisas que Deus não disse. A falta de amor não está demais, e está demais a falta de amor das pessoas. As pessoas não têm mais amor pelo próximo. Esse é um também dos sinais da volta de Cristo. O amor de muitos esfriará. Então, não deixe o seu amor esfriar, tá? No fim dos tempos, procure renovar seus votos com Deus, se apegar a Deus, porque Deus é amor. Quando você se alia a Deus, você tem amor dentro do seu coração. E assim, você não vai ficar sem amor. E uma das características dos cristãos, né, dos fins dos tempos, é ter esse amor aceso. Não deixe esse amor por você, por Deus, primeiramente por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, por você. Cuide-se, ame-se, pelo próximo, sua família, seus amigos, seus vizinhos, pessoas que estão próximas. Cuide-se, cuide deles também. Não deixe o amor esfriar. Porque o verdadeiro cristão no fim dos tempos, ele tem o amor aceso dentro do coração dele. A criminalidade, isso aí, né? Não precisa nem falar, né? Todo mundo tá vendo. Basta ligar a televisão que só falta sair sangue, escorrer sangue dentro dela. Drogas também, muitos jovens, muitas pessoas usando drogas para talvez uma fuga, né? Dessa falta de Deus no coração, dessa falta de
compreensão da vida, esse vazio existencial, né? Traumas, enfim, muitas pessoas se recorrendo a bebidas, né, drogas, para poder aliviar suas dores emocionais, né, dores da alma. Assaltos, sequestro, terrorismo são um dos sinais da volta de Cristo em grande escala, tá? Tô falando geralmente que mundial, e a gente vê o mundo inteiro tá assim, né? Corrupção, isso daí, hein? Nem se fala. Filhos desobedientes, então essa geração, hein, que o pai não pode falar nada, que o filho quer bater, o professor não pode falar nada, que o aluno quer bater, né? Pessoas, filhos desobedientes, angústia, o pessoal não tá angustiado, tá? A população mundial está angustiada, estresse, mas existe um sinal que é definitivo. Quando vir este sinal, aí depois é a volta de Cristo, que é a pregação do evangelho no mundo inteiro. Atualmente, só que não é qualquer pregação do evangelho, é a pregação do evangelho eterno, evangelho do reino de Deus, porque Deus tem um evangelho, que é esse aqui, ó, que está na Bíblia. Vocês precisam ler a Bíblia. Você tem que ler, porque você tem que saber qual é a vontade de Deus, o que é que Deus está falando. Porque no mundo existe entre 4.300 a 10.000 religiões, falando de grupinhos também pequenos, né? Assim, juntando tudo dos grandes denominações e grupos isolados pequenos, tem entre 4.300 a 10.000. E tem estudos que dizem que existem quase 17.300 religiões. Imagine, entre 4.000 a 10.000, mas outros estudos dizem 17.000. Essa quantidade de religião, Deus tem um evangelho eterno, que é o que está aqui na Bíblia, né? E eu tô falando como cristã, tá? Deus e Bíblia. Deus tem um evangelho eterno, que é o que está aqui. Mas diante dessas religiões todas, qual é que está falando a verdade? Qual é que tem a verdade, né? Então, o sinal definitivo para a volta de Jesus é a pregação do evangelho, mas não é qualquer desses 17.000. Não, é um só, o de Deus é um só. Então, esse evangelho de Deus, do reino eterno, ele será pregado no mundo inteiro. Quando acontecer isso, Jesus volta em seguida, porque esse é o último sinal da volta de Cristo. Então, nós não sabemos nem o dia e nem a hora da volta de Cristo, mas ele está muito próximo por todos esses sinais aí acontecendo. E a nossa primeira pergunta, essa foi a nossa introdução, viu? Mas a nossa primeira pergunta é: que sinal seria visto no mundo social antes da volta de Cristo? Então, qual é o sinal na sociedade social antes da volta de Cristo? Mateus, capítulo 24, verso 6, diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras. Eu já falei, né? 2 grandes guerras, a primeira e a segunda, por isso ele diz no plural guerras, geralmente é mundial, né? E rumores de guerra, né? Vai ter uma guerra ali, tipo assim, agora a Xi Jinping querendo invadir ali a ilha de Taiwan, né? Sempre você vê esses rumores, mas ainda não teve a guerra ali, mas você tá vendo os rumores. Igual tem outros rumores de guerra, mas ainda não tá instalada, mas você vê os rumores. Se você der um Google aí, quais os países que estão com rumores de guerra, você vai ver uma lista infinita de países que estão ameaçando entrar em guerra, mas não entraram em guerra. Então, ouvireis falar de guerras, você já ouviu falar, Primeira e Segunda Guerras, né? Rumores de guerra, você tá ouvindo falar, o sinal se cumprindo, profecia se cumprindo. Só que ele diz assim, olhe, não se assuste. Então, quando você vê essas guerras todas, a Bíblia te diz, a palavra de Deus diz, Deus te diz, não se assuste, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, tá vendo? Isso tudo, guerras e rumores de guerras, no sinal, né, no mundo social, isso tudo é uma profecia se cumprindo, mas ele fala, não fique assustado, tem gente que fica com medo, né, tem gente que, claro que é horrível isso, mas não se assuste, porque é necessário que isso aconteça para que venha a volta de Jesus, né, e a breve volta de Jesus, né, porque ele tá breve mesmo para voltar, tá breve a volta dele, então é necessário, mas não fique assustado, é necessário acontecer, Deus está no comando de tudo, se apegue com Deus, se você estiver do lado de Deus, nada vai lhe afetar, mas ainda não é o fim. E ainda, Mateus 24, 10,
Quando eu digo assim 24, o primeiro número sempre é o capítulo, né? E depois 10 é o versículo. Então, sempre que eu falar o primeiro e o segundo, você já sabe qual é, capítulo e versículo. Então, ainda, qual é o sinal no mundo social? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Se escandalizar é quando a gente vê algo de errado dentro da religião e a gente se escandaliza e diz, meu Deus, mas dentro da religião não é isso que está acontecendo no mundo? As pessoas estão vendo coisas acontecerem, comportamentos de pastores, de padres, comportamentos dos que se dizem, né, falar da palavra de Deus, os pregadores do evangelho, fazendo coisas absurdas, horrorosas, pecados assim escabrosos, e as pessoas, meu Deus, se escandalizando, né? Mas não é cristão, não é dentro da igreja? Olha o que Jesus está falando para você, olha o que Deus está falando para você. Isso vai acontecer antes do tempo do fim, então não se escandalize, porque é uma profecia se cumprindo. Que lindo, né? A gente vê a profecia se cumprindo nos nossos tempos, diante dos nossos olhos. Um monte de coisa errada acontecendo dentro da igreja, a gente se escandaliza. Tem gente que nem quer ir para as igrejas por conta dos escândalos que têm acontecido, mas você não deve deixar de se apegar com Deus. Se você não quer ir para a igreja por causa de algum, você não deve. Não que eu estou dizendo que você não deve ir para a igreja, é importante. Se você quiser, você vá, porque é muito bom você estar no grupo, né? Te fortalece. Mas é importante que você não deixe Deus, porque a salvação é individual, é você com Deus. E não deixe Deus por causa dos escândalos que vêm da religião, né? E também muitos irão trair e odiar uns aos outros. Não é isso que nós estamos vendo acontecer? Sinal da volta de Cristo, profecia se cumprindo. Então, ainda, né, profecia, sinais no mundo social, 2 Timóteo 3, de 1 a 4, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, só quer saber de dinheiro, orgulhosos, narcisistas, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, blasfemos, que são pessoas que insultam, desrespeitam a divindade, né, a religião, as coisas sagradas, eles são blasfemos, não respeita, irreverentes, também não têm respeito por coisas sérias, né? Então, todos esses sinais a gente não está vendo acontecer no mundo. Os homens não estão egoístas, avarentos, narcisistas, orgulhosos, arrogantes. Sinal que Jesus disse isso há 2000 anos atrás, e a gente está vendo com os nossos próprios olhos as coisas acontecerem no mundo, então fique atento. Também, 2 Timóteo, né, 3, de 1 a 4, continua, desafeiçoados, que perdeu afeto, tá indiferente ao outro, ele não tem amor, não tem afeto, mas ele é indiferente, sabe, ao próximo. E a gente não tá vendo as pessoas assim? 2000 anos atrás, Jesus disse isso. Implacáveis, quer dizer, pessoas inflexíveis, sem perdão, severos, né? Não perdoa, enfim, duro, rígido, caluniadores, que gosta de falar mal, né? Sem domínio de si. Um dia desse eu vi um homem com cigarro na mão e tossindo, assim, dava pra ver que ele não conseguia, não era uma tosse, assim, que veio voluntária, era uma tosse que vinha, né, incontrolável, assim, sem controle, assim, a tosse, tossindo assim, e você vê que o pulmão dele parecia estar muito debilitado, muito, muito, muito ruim mesmo, assim, por causa do cigarro, e ele com o cigarro na mão, sem controle. Será que ele não tá vendo que o pulmão dele já tá pedindo socorro ali, e ele não consegue parar de fumar? Sem domínio de si, pessoas que se viciam em drogas, bebidas, e muitas vezes fazem coisas, até, por exemplo, comer, né, alimentos assim, muito açúcar, muito doce, a pessoa não consegue parar, não consegue ter o controle de si. É um dos sinais dos fins do tempo, você vê, né? Tanto de coisas que Jesus disse há 2000 anos atrás, e a gente está vendo os nossos olhos acontecerem. Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha aí, 2000 anos atrás, Jesus disse isso e hoje a gente vê com os nossos olhos se cumprir. Então, para fechar aqui a primeira pergunta, que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, o povo contra o próprio povo. Olha aí, a direita contra a esquerda. Haverá fome em vários lugares. Então, esses são os sinais da volta de Cristo. Agora, a segunda pergunta.
que 3 grandes sinais no mundo natural, na natureza, indica a próxima volta de Jesus. Mateus 24, 7. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Já falamos desse terremoto, que é respondendo essa pergunta no mundo natural, né? O sinal no mundo natural, terremoto. Falamos da progressividade dos terremotos lá na frente, né? Por isso que eu disse que eu ia falar lá na frente, mas que eu ia usar aqui agora. Então, fiz essa ligação. Ainda Mateus 24, 29 diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Que tribulação daqueles dias ele fala? Quando teve a perseguição, né? A perseguição da Igreja de Cristo pelo poder papal durante a Idade Média, e terminou com o fim do domínio papal em 1798. Então, pesquise depois na internet, ou você pode ler esse livro, como eu te falei, porque aqui conta essa história da perseguição, como começou, quando, né? E aí, Jesus diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, essa perseguição que teve, o sol escurecerá, que foi aquele que aconteceu, aquele dia que estava dia de verão e depois ficou tudo escuro, lembra? Em 1780. A lua não dará claridade, que foi justamente nesse dia também, que tudo ficou escuro, né? As estrelas cairão do firmamento, que eu falei também, que aconteceu no 1798, se eu não me engano. Olha lá no vídeo, esqueci de anotar aqui a data, mas logo no começo tem ali eu falei a data. Esqueci, é muita coisa. Vamos seguir. Então, a Bíblia diz que as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Essa profecia aqui se cumpriu também. Fique atento, Jesus está perto de voltar, porque ele falou em Mateus 24, 29, logo em seguida a tribulação daquele dia da perseguição papal, o sol escurecerá, e esse sol escureceu e a lua, as estrelas caíram do firmamento, logo em seguida o fim da perseguição papal, que foi ali em 1798, quando veio o fim dessa perseguição, aconteceram esses sinais. Então foi logo em seguida, por isso que não foi meteoro caindo, nem foi a fumaça, né, como eles falaram, foi a profecia se cumprindo. Então Jesus está perto de voltar, porque as profecias realmente todas estão se cumprindo. Então, para fechar aqui a segunda pergunta, que 3 grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus: terremotos, escurecimento do Sol e da Lua, que é a data 19/5/1780, escurecimento do Sol e da Lua, e também a queda das estrelas em 13/11/1833. E os sinais que matam as pessoas indicam que Satanás está agindo na natureza. Satanás tem poder para agir na natureza. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, muitas dessas coisas que a gente vê, terremotos, coisas na natureza, maremotos, tsunami, o inimigo ele tem uma mãozinha por trás aí, tá? Mas isso é um outro vídeo, é uma longa história que dá para fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso. Para não fugir do tema, vamos focar aqui. Então, que sinais seriam vistos no mundo religioso? Então, nós já vimos sinais no mundo social, no mundo natural, na natureza, e agora no mundo religioso. Mateus 24, 4 e 5 diz assim: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, Jesus está dizendo, ninguém vos engane, não deixe ser enganado. Jesus está dizendo que haveria engano, não vede que ninguém vos engane, então não se deixe enganar, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí se você for ali no Wikipédia, você coloca assim, lista de pessoas proclamadas Messias, escreve assim, e aí vai aparecer essa lista aqui, ó, todas essas pessoas, que é tá vendo aqui? Cada uma dessas pessoas aqui, mais 10, e ainda tem esse pouquinho aqui, daqui para baixo, tá vendo? São pessoas que se denominaram Jesus. Aí tem lá o nome deles, a história, o país, né, de onde que eles vieram, o ano, por exemplo, um croata, Ante Pavlovich, depois um russo, Sergei Torop, Alan John Miller, Simão de Pereira,
século I antes de Cristo, né? Aí vem aqui também Dosileu, século I, Simão, Bar-Coquebas, de 132 a 135, Salomão Mocho, 1500 a 1532, Sabat Zevi, 1626 a 1676. Lá tem o nome deles, o ano de que eles, né, e a história deles, assim, bem interessante. Então, olha o tanto de pessoas que vieram dizendo que era Jesus Cristo, mais 10, viu? Só que eu não botei o nome aqui, não. Tem mais 10 nomes. Só que tá tanto nome que eu falei, vou botar aqui, vou ver quantos tem, né? Aí botei que no final tinha mais 10. Então, dá uma googada aí no Wikipedia e você vai ver. Que profecia se cumprindo. Jesus disse, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, porque se você vai ver lá, eles levaram multidões a crer neles, né? Então, leia a Bíblia, porque se você ler a Bíblia, você vai conhecer a verdade, e aí você não vai ser enganado por essas milhões de religiões, milhões de falsos pastores, profetas, né? Que a Bíblia fala que haverá no fim dos tempos. Então, não se deixe enganar. O engano é uma arma satânica para o fim dos tempos. Se você ler a Bíblia, você não vai ser enganado. Você vai conhecer a verdade. Então, um outro sinal seria levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, tá vendo? Cristo está te alertando, porque às vezes a gente vai para uma igreja, a gente gosta, né, do carisma daquele pastor, do padre, alguma coisa assim, do líder religioso, vamos dizer assim, e aí a gente fica ali pela pessoa, mas a gente não tem que ficar pela pessoa, a gente tem que ficar se ele está falando a verdade, se ele está falando a palavra de Deus, aí a gente deve ficar, mas fora isso, não faz nenhum sentido, porque primeiro nós devemos amar Cristo. Então, Cristo está avisando que existem falsos pastores, não se deixe enganar por carinha bonitinha, por palavrinha bonitinha, não se deixe enganar. E Mateus 24 diz assim, porque surgirão falsos cristos, de novo, tá vendo como ele enfatiza, cuidado com os falsos líderes religiosos, falsos profetas operando grandes sinais, a gente não vê aí os pastores, né, fazendo sinais, maravilhas, a gente diz, Deus está aqui, mas será? Aí ele fala assim, olha, que esses sinais e prodígios seriam tão mirabolantes, né, que se possível enganaria até os próprios eleitos, tá vendo? Às vezes parece até verdade, se possível enganaria até os próprios eleitos. A falsidade seria tão parecida com a verdade, né? Então, resumindo aqui a terceira pergunta, os sinais no mundo religioso, haverá falsos cristos, falsos profetas, o engano será baseado em sinais e prodígios e a iniquidade se multiplicará. Aí você pode ler Mateus 24:11 e 1 João 3:4, um deverzinho aí para casa. E agora vem a quarta pergunta. Além desses sinais que a gente falou, qual outro sinal importante foi mencionado por Cristo? Além desse, qual outro importante? Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, segundo Mateus 24:14, segundo a palavra de Cristo, Deus diz para a gente que será pregado este evangelho do reino. Como eu disse, são quase 17, entre 4 ali a 17, né? 1000 religiões. Mas Mateus 24:14 diz, será pregado este evangelho do reino. Existe um, que é o evangelho do reino, né? Este evangelho do reino será pregado por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. O fim só vai vir depois que este evangelho de Cristo do reino, esse único evangelho, for pregado no mundo inteiro. A gente vai fazer um vídeo sobre isso, você vai saber que evangelho é esse. E depois eu vou fazer um outro vídeo mais específico, nos vídeos aleatórios, depois que eu concluir esse estudo aqui. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, né? Sobre esse evangelho do reino. Então, o evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, depois vai vir o fim. O fim do mundo, a volta de Jesus, só vem depois que este evangelho do reino for pregado em todo o mundo. Este é o último ponto para a volta de Jesus. Então, a pregação do evangelho, né? Em todo o mundo. Quinta pergunta. Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado. Você está vendo que existe o evangelho do reino e outro evangelho. Gálatas 1:6 diz assim: admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Tá vendo? Paulo está alertando. Admira-me que você passou do evangelho de Cristo para outro evangelho. Você está vendo que existem outros evangelhos, mas existe um evangelho que é o de Cristo. Então,
Paulo fala que existe outro evangelho, né? O que fazer para não ser enganado? Então, 1 João 4:1 diz assim: Amados, não deis créditos a qualquer espírito, a qualquer pessoa, a qualquer pregador, não dê crédito. Antes, provai se esse pregador, se esse espírito, né, se ele tem o Espírito de Deus mesmo, provai se essa pessoa que está falando de Deus procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Tá vendo, meu irmão? Então você cuida para você não ser enganado por falsos profetas. A Bíblia, vários versos aqui a gente leu de que ele fala que existem vários falsos profetas, então nem todos que falam Senhor, Senhor entrará no reino do céu, né? Porque tem muitas pessoas que não são verdadeiras com o evangelho, eles estão sendo usados pelo inimigo para falar falsidades que parecem verdade, te enganar e você acaba não encontrando o evangelho eterno, né? Então busque o evangelho eterno, leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse como um livro, né? Por exemplo, se eu te der um livro aqui, se eu te der esse livro, você vai pegar esse livro e vai ler assim, hoje eu vou ler um pedaço aqui, aí vai abrir aqui, hoje eu vou ler aqui, agora eu vou ler aqui. Você não vai fazer assim. Geralmente a gente só faz isso com a Bíblia, né? O que é errado, né? É bom, né? A gente quer hoje, eu quero uma... Mas não é assim, né? É um livro, a Bíblia é um livro. Então, se eu te der um livro, o que você vai fazer? Você vai ler do começo. Você vai pegar ali, até vai ler o índice, né? Vou ver aqui o tema e tal. E aí você vai começar do começo e aí você vai indo, né? Para entender o enredo do livro. Então, a Bíblia não é diferente. Leia de Gênesis a Apocalipse. Vá lendo progressivamente. Se você ler 4 capítulos por dia, em um ano, você conclui a leitura da Bíblia. Então, 1 João 4:1 diz assim, olha, não deis crédito a qualquer pessoa, prove se vem de Deus mesmo, tá? Porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Então, você deve provar se os ensinos estão corretos de acordo com a palavra de Deus. Se estiver correto de acordo com a palavra de Deus, então ele não é um falso profeta. Você pode ouvi-lo. Tudo tem que ir na Bíblia. A Bíblia tem que ser a resposta, né? Então, agora aqui a sexta pergunta, por que Deus manda provar os ensinos dos falsos profetas? Mateus 7:15, você vê que tudo que eu tô falando, que eu tô perguntando, eu vou lá na Bíblia, quem responde é a Bíblia, não sou eu, né? E nem pego referência de nenhum ser humano, nenhuma pessoa, eu pego a Bíblia, a resposta que eu tô dando é da Bíblia, então vá para a Bíblia. Fique nesse canal, estude a Bíblia comigo, leia a Bíblia em casa também. Então, por que Deus manda aprovar o ensino dos profetas para saber se esses homens falam a verdade? Por que Deus manda aprovar? Mateus 7:15 diz assim, acautelai-vos, cuidado dos falsos profetas, de novo, cuidado com os falsos profetas, porque tem muitos, porque se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, tá vendo? Muitos que falam de Jesus se apresentam como ovelhas, mas no final são lobos roubadores, querem roubar sua alma do céu e levar para o inferno. Ou seja, tirar você da vida eterna e te dar morte eterna. Por que Deus manda aprovar o ensino dos profetas? Ainda, a 2 Pedro 3,16 diz assim, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender na Bíblia, há certas coisas difíceis de entender, mas não quer dizer que não é impossível. A própria Bíblia tem a resposta para algo que você lê que você acha difícil. Por exemplo, aquela passagem que todo mundo virá ateu por causa dela, né? Por que Deus mandou matar os homens, as crianças, as mulheres, todo mundo? Existe uma explicação dentro da própria Bíblia. Eu um dia, depois que terminar esse estudo, eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Então, mas existe uma explicação por quê. A Bíblia tem a resposta, eu tenho essa resposta para lhe dar também. Mas se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa da Bíblia que você lê, você não entende, você acha complicado, você pode escrever aqui que eu vou tentar entrar em contato com você ou eu vou tentar fazer um vídeo depois que terminar essa série sobre esse tema. Então, se tem alguma coisa que você não entende, tudo na Bíblia tem uma explicação, tem uma razão e tem um porquê, tá? Ela não é assim... não dá para entender isso aqui. Toda ela tem uma resposta, tá? Então, se você tem alguma coisa, porque aqui tá falando em 2 Pedro 3,16, que existem coisas difíceis de entender, mas não é impossível. A resposta está dentro da Bíblia. Com calma, estudando, examinando, a gente consegue chegar no entendimento do porquê, né? Então, aqui diz que há coisas difíceis para entender na Bíblia, que os ignorantes e instáveis deturpam. Tá
Tá vendo? Muitas vezes, por ser ignorante no fato de não entender, eles deturpam a palavra de Deus, como as demais escrituras, para a própria destruição. Quem deturpa a palavra de Deus, mesmo por ignorância, porque você não deve falar do que você não sabe. Se você não sabe, você não diga, você vai lá, se informe para depois você chegar e falar ainda mais sobre a palavra de Deus. Então, aqui, 2 Pedro 3,16, está dizendo que existem coisas difíceis e que tem pessoas que, por ignorância, por não conhecer, por não saber, eles acabam deturpando, tá vendo? Então, muitas vezes, você vai seguir uma pessoa que até é ignorante, está deturpando, não sabe, está deturpando. E aí, você vai seguir? Não, você tem que ler a Bíblia, você tem que pedir a Deus orientação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo te dê a revelação, faça você entender o que está ali na Bíblia, né? Então, muito cuidado com o que as pessoas dizem. Você tem que saber se vem de Deus mesmo, né? Porque há pessoas ignorantes que deturpam. Então, porque o engano, às vezes ele parece que é verdade, né? Mas o engano é um engano. Por isso que é engano, ele engana, parece, mas não é. Para comprovar se o que é ensinado, você tem que ver, né? Se o que essa pessoa está falando vem de acordo com a Bíblia. Esse é um do que você deve fazer para poder você saber se vem de Deus, né? Se aquela pessoa que está falando aquilo vem de Deus ou não. Você deve saber se ele está falando de acordo com a Bíblia. E também, porque a Bíblia nem sempre é fácil de entender. Nem sempre a Bíblia é fácil de entender. Então, você deve estudar, pesquisar, examinar para saber se aquilo é assim mesmo ou não. 8ª pergunta. Se os sinais estão se cumprindo, interessante essa pergunta, por que Jesus ainda não voltou? 2 Pedro 3,9 diz assim, porque a gente leu os sinais, tá tudo se cumprindo porque Jesus não voltou. 2 Pedro 3,9 diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa de vir, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, para conosco, né? Não querendo que nenhum pereça, morra, se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Tá vendo que Deus é amor? Ele é longânimo. Por que todos os sinais estão se cumprindo e Jesus não voltou? Porque ele é longânimo, ele está dando tempo para que você nos arrependamos, façamos as pazes com ele, tentamos viver de acordo à vontade dele. Leia a Bíblia, vê o que Deus quer que você faça. Procure, se esforce para fazer essa vontade de Deus, né? E eita, como ficou muito feio aqui. Então, Deus é longânimo conosco. Por isso que ele não voltou ainda. Porque imagine se ele volta, você está preparado? Será que eu estou preparada? Né? Então, ele é longânimo, ele está dando tempo para que ninguém morra, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por isso que os sinais estão se cumprindo e Jesus não voltou ainda, porque ele está sendo misericordioso para que ninguém se perca. Agora, qual atitude devemos ter no tempo do fim? Lucas 21:28 diz assim, ora, ao começarem estas coisas a acontecer, esses sinais da volta de Jesus, que você já viu aí tudo acontecendo, esses são os sinais que ele diz, e a gente já tá vendo tudo acontecendo, então tá perto, né? Ele diz assim, quando começarem a ver essas coisas acontecerem, exultai, ou seja, alegrai-vos e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção, a vossa salvação, Jesus se aproxima. Tá vendo? Então, quando começar a acontecer as coisas, não fique triste, não fique abaixo. Fique alegre, porque você tá vendo. Olha, Jesus falou há 2000 anos atrás, eu estou vendo acontecer. Fique alegre, porque a vossa redenção se aproxima. A sua salvação, Jesus está voltando. Fique alegre, porque a sua salvação está chegando. Erga a vossa cabeça, não fique cabisbaixo, triste, pensando. Não, fique alegre. Ó, erga a sua cabeça, meu Cristo em breve virá. É isso que Cristo pede pra gente fazer quando a gente vê todas essas coisas acontecendo. E não ficar ansioso, com medo. Olha o que ele diz aqui também em Lucas 21:34. Acautelai-vos, calma, cuide por vós mesmos, tá vendo? Cuide, para que nunca vos suceda, vos aconteça que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, sexo em grupo, né? Fazer hoje em dia as pessoas estão fazendo isso. Deus diz, não deixe, cuide de você para que essas coisas não aconteçam para você no tempo do fim, porque eu estou prestes a voltar. Se você estiver envolvido com essas coisas, infelizmente você não vai poder ir. Com orgia, embriaguez, bebedeira, beber, ficar bêbado. Cuide, Jesus está dizendo para você não beber, não se embriagar,
com as preocupações deste mundo, o que você vai comer, o que você vai beber, se você vai ter casa, se você tem carro, se você tem, se não tem, sabe as preocupações deste mundo? Não fique preocupado com as coisas desse mundo, porque para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Imagina que Jesus vem e você está em orgias, em embriaguez, nas preocupações desse mundo, tão preocupado com as coisas desse mundo que não consegue tirar tempo para estudar a palavra de Deus, só trabalhando ou fazendo coisas assim para poder conseguir as coisas deste mundo e não se preparar para o reino de Deus. Então, não fique envolto com essas coisas. Prepare a sua vida, leia a Bíblia, veja o que é que Deus pede para você fazer, se esforce para fazer, comece a ter uma mudança no comportamento, nos hábitos, né, na rotina, tentar alinhar a sua vida, a sua rotina de acordo à vontade de Deus, para que quando Ele vier, Ele te ache pronto, preparado para ganhar a tua salvação. Nos ache pronto, preparado, né? E também aqui, para finalizar, Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Cristo e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, essas coisas que você quer, carro, casa, família, tudo isso, né? Dinheiro, roupa, sapato, comida, todas essas coisas que Deus falou, não deixe que você fique sobrecarregado com as coisas, né, daqui da vida. Mas ele diz assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Deus vai acrescentar na sua vida, Deus vai te dar, ela vai chegar. Mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tá vendo? Seja correto, seja justo, seja honesto, faça o que é certo. Faça o que é certo. Toda vez que você for ter uma dúvida assim, como que eu me comporto aqui? Eu faço desse jeito ou desse jeito? Escolha o certo, porque assim é a justiça de Cristo que você está procurando. E também todas as coisas serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus, acorde cedo, faça sua meditação. Busque a Deus nas primeiras horas do dia. Durante o dia, esteja com Deus no seu pensamento. Tire tempo para ler a Bíblia, conhecer a vontade do Pai, sabe? Busque tempo, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Depois tudo na tua vida será acrescentado. E então, quando essas coisas começarem a acontecer, erga a sua cabeça e busque a Deus em primeiro lugar. Vamos fazer uma recapitulação desde o começo até aqui. Os sinais da volta de Cristo estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do evangelho em todo o mundo. 2 evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Esse foi o nosso estudo de hoje, Sinais da Volta de Cristo. E agora eu queria fazer um compromisso de fé com você. Creio que estamos vivendo no tempo do fim. Você crê que nós estamos vivendo no tempo do fim? Diga amém. Eu creio. É um compromisso de fé. Desejo conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia. Você deseja conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia? Amém. Eu creio. Você também? Então diga amém. Quero me preparar para a volta de Cristo. Você quer se preparar para a volta de Cristo? Então, diga amém. Amém. Esse foi o nosso compromisso de fé para com Deus. E o próximo estudo vai ser o milênio. Já ouviu falar? O milênio? O que é o milênio? Então, no próximo estudo você vai conhecer o que é o milênio. Ou seja, desde que os nossos primeiros pais transpuseram os portais do Éden, depois de terem desobedecido, os filhos de Deus aguardam o dia em que o pecado e sua triste consequência terá o fim. O milênio está relacionado com o fim do pecado, ou seja, Jesus voltou. Aí tem o milênio. O que é esse milênio? O que é que vai acontecer no milênio? Eu te convido para o próximo estudo, para que a gente possa juntos descobrir dentro da palavra de Deus. As respostas estão aqui, eu não vou falar nada por mim, tudo vai ser aqui. E todos esses versos que eu dou, você tem que anotar, viu? Pegar a sua Bíblia e no final aí conferir para ver se está certo mesmo que eu estou falando aqui ou não. Então, vamos ver o que a Bíblia nos conta a respeito do milênio no próximo estudo. Vamos fazer a nossa oração? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, meu Deus, por esse estudo sobre os sinais da volta de Cristo. É muito bom saber que todos eles que o Senhor disse estão se cumprindo. Falta apenas o evangelho único, verdadeiro, do reino de Deus ser pregado em todo o mundo, para que então venha o fim. Que o Senhor nos ajude a conhecer o teu evangelho e colocar em prática em nossas vidas e nos prepararmos para a tua breve volta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus. Até o próximo estudo. Tenha uma boa semana. Tudo de bom. Beijo no coração. Fique com Deus.